Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Marques e no vídeo de hoje eu vim trazer uma mensagem do Evangelho para vocês, bem interessante. Nós estamos vivendo, né? Hoje é o segundo domingo pós a Páscoa, após o domingo de Páscoa. A Igreja Católica hoje comemora o domingo, Dia da Misericórdia, né? Comemora-se a oitava da Páscoa, porque muitas vezes a gente entende que a Páscoa é só aquele dia ali. Jesus ressuscitou naquele domingo, a gente relembra, né, a ressurreição de Cristo naquele domingo e acabou. Não, a Igreja Católica ainda celebra a ressurreição de Jesus, né, porque ele ressuscitou e ainda permaneceu no meio do povo, ainda que ele não tenha ainda se manifestado totalmente a todo mundo de uma vez só, pós-ressurreição, ele ainda permaneceu no nosso meio. E é sobre isso que eu venho falar hoje, né? Então, a leitura de domingo passado, estou gravando hoje, mas essa leitura foi de domingo passado, mas eu já estava querendo gravar esse vídeo durante essa semana, então tô gravando hoje, tá? Uma semana após, ao dia mesmo da Páscoa, mas com a consciência de que nós ainda estamos comemorando essa ressurreição, essa transformação. O Senhor ainda permanece no meio de nós. E a leitura que eu venho trazer hoje está no Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 20, perdão, capítulo 20, versículos de 1 a 9, que diz assim: se você quiser, dá uma pausa aí no vídeo, pega a sua Bíblia e acompanha. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro, de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro, correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o que me chama a atenção nessa leitura, na verdade eu vou falar apenas sobre dois fatos. A palavra de Deus, ela é perfeita, e a partir do momento que você lê, você pode esmiuçar e tirar dela vários ensinamentos. Mas eu queria focar apenas em dois fatos. O primeiro fato é que quando Maria Madalena foi lá, ela não entrou no sepulcro, ela só percebeu que o sepulcro estava aberto e ela pensou que alguém tinha tirado Jesus de lá. Nesse momento, acredito que as pessoas estavam tão tristes, tão impactadas com a morte de Cristo, que talvez nem estivesse lembrando que ele falou que iria ressuscitar no terceiro dia. Então, Madalena viu o sepulcro e foi avisar aos discípulos, né? A leitura não diz que ele entrou. A leitura diz que ela foi ao sepulcro, estava escuro e viu a pedra removida. E logo foi correr e logo foi avisar aos discípulos. E aí vieram os dois discípulos, né? Pedro e o discípulo que Jesus amava, um outro discípulo. E é interessante que está dizendo que os dois correram, mas o outro, sem ser Pedro, ficou parado no sepulcro, ele não entrou, esperando o outro chegar. E aí o que eu acho interessante, tanto de Maria Madalena quanto do discípulo que Jesus amava, e esse discípulo que Jesus amava, que Jesus amava, a gente pode se colocar nessa pessoa, nesse discípulo que o Senhor amava, a gente pode se colocar. Ele esperou Pedro, porque dá a ideia de respeito, o respeito às hierarquias. Então, a questão da hierarquia, do respeito. O discípulo esperou o outro, que supostamente seria o mais velho. Então, primeiro ele foi afoito, né? Ele provavelmente conseguiu ali correr uma condição física, talvez de saúde até melhor do que de Pedro. Ele foi, mas ele esperou Pedro chegar, o mais velho chegar. Então, subtende-se aí um respeito às hierarquias. E aí, refletindo para os dias de hoje, infelizmente, as pessoas perderam muito o respeito uns pelos outros. Os filhos não respeitam tanto os pais. Os alunos não respeitam mais os professores. Muitos pais de alunos não respeitam professores. Tira a autoridade do professor, às vezes não procura saber o que está acontecendo. Enfim, a questão da educação ali, perdeu-se o respeito
pelo professor, não é? E os adultos e crianças não respeitam os idosos, não respeitam as mulheres, enfim, gente, perdeu-se o respeito pelos mais velhos, por aqueles que têm autoridade. E em tudo na vida alguém vai ter autoridade. Desde a nossa casa, os nossos pais vão ser a autoridade. Numa escola, por exemplo, né, o professor é autoridade ali dentro da sala de aula, mas ele também é submisso ao coordenador, que o coordenador é submisso ao diretor. Há uma hierarquia, há uma organização, e dessa forma as coisas funcionam. Então, precisa-se ter o respeito. As pessoas não respeitam os mais velhos. Então, isso é muito triste. Na leitura vem dizendo isso. A questão do respeito pelas as hierarquias, por aquele que está à frente, por aquele que tem uma autoridade maior. Então, eu vim refletir essa questão do respeito ao outro, do respeito ao seu superior, do respeito aos mais velhos e vice-versa. Não quer dizer que eu tenho que respeitar o diretor e o diretor não tem que ter nenhum tipo de respeito comigo. Não é isso. Não é isso. Mas na sociedade que nós vivemos, há regras e aí existem hierarquias. E tem que existir um respeito nessas hierarquias. Então, a primeira coisa que eu pensei e refleti foi sobre essa retomada do respeito que nós devemos ter uns com os outros, principalmente com nossos superiores no trabalho, dentro de casa, enfim. E a segunda coisa importante é que nesse momento que a leitura chega assim no final, em verdade ainda não haviam entendido as escrituras, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Nesse momento, os discípulos talvez não tinham compreendido, não entenderam, não lembrou que Jesus falou que ia ressuscitar. Jesus ele já estava ressuscitado. Mas eu acredito que a dor que eles estavam vivendo naquele momento era tão grande, era tão cega, que era era uma dor tão aguda, tão profunda, que eles ficaram cegos diante da dor e esqueceram da ressurreição. Esqueceu que depois da cruz havia vitória. E aí eu faço menção também à leitura dos discípulos de Emaús, né? Que o Senhor encontrou eles caminhando e eles estavam tristes, abatidos, e Jesus perguntava a eles, né? Eles não reconheceram Jesus. Por que vocês estão tristes? Ah, você é o único que não sabe o que aconteceu com Jesus Cristo. E só depois que ele reconheceu Jesus ao partir do pão. Mas eu imagino e compreendo que após o luto ali daquele dia que Jesus morreu, a dor, a tristeza, o luto estava tão forte que acabaram cegando eles para a esperança. Acho que eles talvez perderam a esperança ali por um momento. Até esse momento aí, Jesus ainda não tinha se manifestado para eles. E eles estavam ali, naquela dor. Tá, Alessandro, o que você quer dizer com isso? É que muitas vezes na nossa vida, nós passamos sim por muitas dores, passamos por dificuldades, e muitas dessas dores e dificuldades nos cegam ao ponto de lembrar que após a cruz tem a vitória. E o Senhor não nos nega a cruz, tá? Eu acho que tem que ter muito cuidado com o discurso de que seguir a Deus é só flores, de que acreditar em Jesus é só bênção, é alegria. Mas não é só flores, gente. Seguir ao Senhor exige muita renúncia e sacrifício. O próprio Jesus fala, olha, quando o discípulo fala assim, Senhor, onde tu fores, nós iremos. Ele fala, olha, não tem onde repousar a cabeça. Em outro setor ele fala, olha, a porta é estreita. Lá em Eclesiástico fala assim, se te colocares no caminho do Senhor, prepara tua alma para a aprovação. Em outros momentos, Jesus estava pregando e muitos discípulos não aguentam a doutrina e abandonam o caminho. Jesus pergunta, e aí, vocês também vão querer abandonar? Ou seja, várias passagens do Evangelho, da leitura, da Bíblia, mostram que seguir ao Senhor não é fácil. Não é algo simples, mas é algo que vale a pena. Então, em momento algum, o Senhor ele nega a cruz. Muito pelo contrário, ele fala, renuncie a ti mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Mas é importante a gente, eu me coloco também nisso, porque muitas vezes a nossa fé, por conta das dificuldades que a gente vive, por conta das tristezas as violências, as tristezas que nós vivemos e presenciamos, muitas vezes realmente mina a nossa fé, mina a nossa esperança. A gente fica cansado, a gente fica desnorteado, e eu não julgo, eu entendo, eu compreendo. Mas essa leitura me fez refletir sobre isso. Nós não devemos parar na nossa dor. Devemos sim acolher a nossa dor. Acredito que nós devemos sim não fingir que as coisas não estão acontecendo. Sim, há um problema, há uma dor. Isso aqui não tá legal, eu não estou bem, eu perdi minha fé, estou sem fé. Enfim, não sei. A gente não precisa negar algo que é real, que está ali. Mas que a gente não
pode parar na nossa dor. A nossa dor, a dificuldade não pode nos paralisar, por mais difícil que aquilo seja. Que a gente possa procurar auxílio na palavra do Senhor, que a gente possa procurar ajuda psicológica, que a gente procure ajuda, mas a palavra vem dizer, olha, não pare na dor, porque sim, nós não devemos negar a cruz, mas nós não devemos parar na cruz, porque o Senhor ressuscitou e está no nosso meio. A cruz não foi o fim, né? E a Páscoa é isso, a Páscoa é a ressurreição. E para finalizar, uma amiga minha, esses poucos dias, desabafou que estava passando por um momento muito difícil na vida, de humilhação, de desemprego. Ela realmente está vivendo um momento bem complicado. E aí, no domingo de Páscoa, ela passou por uma situação muito difícil, ela desabafou comigo, ela chorou. E aí eu falei assim, olha, aproveite que hoje é domingo de Páscoa. E eu falei para ela algo que eu tinha vivido em uma Páscoa, em um domingo de Páscoa de um ano, que eu não me lembro qual agora. Que eu tava passando por uma situação também bem complicada, emocionalmente, psicologicamente. E na sexta-feira santa eu peguei uma carta, um caderno, escrevi uma carta ao Senhor, pedindo que ele levasse para a cruz todo aquele sofrimento, toda aquela raiva, todo aquele ódio, tudo que estava dentro de mim, que estava me consumindo, me paralisando e não me deixando viver, não me deixando respirar. Eu estava paralisada na minha dor, eu estava paralisada na minha cruz, na cruz que eu estava vivendo naquele momento. E eu falei, olha, se você quiser, faça uma carta ao Senhor e coloque. Não, minto, não foi no domingo de Páscoa, tá? Foi na sexta-feira santa, essa conversa minha com ela. Coloque nessa carta tudo que está se passando com você, tudo que está se passando dentro do seu coração e peça ao Senhor para que Ele leve com Ele para a cruz, para que você possa ressuscitar com Ele no domingo. E eu fiz isso, eu fiz uma carta, coloquei tudo que está no meu coração. Todas as feridas, as dores, o que fizeram e também o que eu estava sentindo muitas coisas negativas, eu estava com raiva, eu estava com ódio, eu estava com dificuldade de liberar perdão. E eu coloquei tudo numa carta na sexta-feira santa. E queimei essa carta, né? Pra não ficar ali exposta pra ninguém ler, né? Eu escrevi, orei e queimei essa carta. Já no sábado de aleluia, quando eu fui fazer minhas orações, gente, é sério, eu já senti algo diferente dentro de mim. E não foi porque foi de um dia pro outro, não. Ali naquela sexta-feira santa, eu tava já no meu limite. Sendo que antes daquela sexta-feira santa, já havia, talvez, 9 meses que eu estava vivendo aquilo, aquela situação. E olha que interessante, 9 meses é o tempo que a mulher leva para dar luz, para dar vida, né? Para vir a luz para a terra. Vida nova. E aí foi tudo tão simbólico e verdadeiro, né? Porque a fé, ela move montanhas. E aí já no sábado de aleluia, após praticamente 9 meses daquele tormento que eu estava vivendo, eu já senti algo diferente. Estou dizendo que não foi de um dia para outro, não foi mágica. Mas aquele dia, a partir daquele dia, depois daquela sexta-feira santa, naquele sábado de aleluia, a partir daquele dia, algo já estava mudando dentro de mim. A partir daquele dia que tudo mudou e eu só evoluí, só melhorei, foi diferente. Então, como realmente eu tivesse deixado na cruz aqueles meus sofrimentos, e o Senhor realmente, a partir daquela Semana Santa, Ele me resgatou de todo aquele sofrimento que eu estava vivendo, que realmente parecia o fim. Parecia que era o fim, parecia que eu ia parar ali, parecia que acabou, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Aqui é meu fim, e não foi. Eu coloquei tudo aquilo nos pés de Jesus, na cruz de Jesus, uni a minha cruz à cruz dele. E eu ressuscitei com ele a partir daquela Páscoa. Por isso que eu digo que a fé move montanhas. E a Páscoa, a Semana Santa, é um momento muito forte mesmo para aqueles que acreditam, tá? Não é brincadeira, não. Não é conto da carochinha, não é faz de conta, não. É algo sério. E algo que muda, é algo que modifica, é algo que transforma. E a palavra de Deus transforma a nossa vida, transforma a nossa mentalidade, transforma a nossa forma de sentir e de ver as coisas. Às vezes não acontece de um dia para o outro, não é fácil de mágica, mas é com o tempo. O Senhor ali com delicadeza, Ele vai agindo, Ele vai entrando, Ele vai mostrando o caminho, Ele vai direcionando, Ele vai te inspirando. Certo? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Por mais difícil que seja de entender, ou de acreditar, ou ver de ver uma solução no final do túnel, a cruz não é o fim. Ela não deve ser negada, mas não é o fim. Após a cruz vem a ressurreição, após a tempestade vem o sol, após o choro vem a alegria. A própria palavra do Senhor fala, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem
pela manhã, a alegria vem ao amanhecer. Então, que nessa Páscoa, que ainda está em andamento, o Senhor possa trazer luz para a sua vida, o Senhor possa te ajudar a te resgatar, sabe, talvez da dor, do fundo do poço que você esteja vivendo. Que o Senhor possa trazer luz, vida e vida e abundância para a sua vida. Que a gente possa clamar o nome do Senhor, para que a gente possa viver da melhor forma possível, sendo luz onde nós estivermos, ser luz para o outro. Tá certo? Espero que essa reflexão tenha ajudado vocês de alguma forma. Se fez sentido para você, deixe seu comentário aí embaixo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.